disposto a firmar acordo com a França, de modo a assegurar estabilidade política financeira às terras aragonesas. Dom Afonso Pederneiras mobilizou pequena escolta contra gosto de Velázquez, que sugerira mais efetivo e se demandou, em caráter de urgência, com sua comitiva às terras francesas. Atravessada a divisa espanhola, foram surpreendidos por numeroso bando de salteadores que, sem piedade, atacaram violentamente a escolta, que por estar em menor números, acabou covardemente assassinada. Feito como refém, o arcebispo Afonso Pederneiras foi despojado de todos os seus pertences, adornos e vestimentas, deixando-o apenas com o sobretudo íntimo, fato que humilhara profundamente, afinal era nascido com sangue real, e apesar de sua origem bastarda, fora criado nas melhores condições. Pajens, instrutores refinados, acesso à leitura da mais variada, comida farta e lar luxuoso, proporcionando-lhe verdadeiro acabamento de cavalheiro. A opção pelo sacerdócio imprimiu-lhe o prestígio que faltava, por isso, agora, naquele acampamento rústico e improvisado, em trajes íntimos, com fome e o corpo todo dolorido, mediante as pancadas que volta e meia recebia pela sua impertinência e arrogância, tudo isso lhe causava verdadeiro constrangimento. Afinal, será que Deus o abandonara? Como homem da igreja, sempre fizera orações, conduzia suas missas com toda a seriedade e fundara algumas instituições de caridade. Será que isto não seria suficiente para estar sob as bênçãos divinas? O tempo ia passando, pois, o grupo sabia da importância do prisioneiro, embora não soubessem o que fazer com ele. A princípio Sermione, o chefe do bando, pensara em pedir resgate, todavia refletindo mais, aventou a hipótese de levar a pior no momento da troca, devido à importância do refém, e serem surpreendidos por grande número de soldados, daí a indecisão do salteador em relação ao destino do arcebispo, fazendo com que os dias se passassem e o definhamento do refém aumentasse. Nesta espera angustiante, Pederneiras ampliou seu leque de reflexões, saindo da periferia das sensações imediatistas, aprofundando-se nas cercanias da alma imortal e se surpreendeu. Apesar de ser chamado homem de Deus, realmente assim não se comportara. Não foi caridoso por vontade própria, as instituições que fundara com o dinheiro da cúria, foram apenas por motivos de enaltecimento e de prestígio íntimo, e não havia em seu coração vontade sincera da prática da caridade. Suas orações sempre tiveram um automatismo decorativo, bem como as suas missas, que seguiam o mesmo padrão, sem qualquer emotividade, apenas com o intuito de cumprir o compromisso religioso. Às vezes que realmente tivera a oportunidade de praticar a caridade, o preconceito de casta e do sangue falaram mais alto. Seria isso talvez herança de sua origem bastarda? Na verdade, pouco importava, o fato é que, deliberadamente, recusara-se a praticar o bem sob escusas múltiplas. Sem qualquer prestígio, conforto ou regalias, estava só e descobrira que Deus ali não estava, simplesmente porque dele se afastara. E nesta torrente de reflexões, o pranto sincero e convulso brotou, auxiliando-o a lavar a alma. Há momentos na vida, em que o homem, definitivamente retorna ao eixo inicial, sintonizando-se com o plano diretor divino, do qual ele mesmo for o artífice, e estes momentos são sempre sucedidos por uma paz interior, um sentimento de tranquilidade que o impulsiona avante, determinando nova forma de condução da caminhada, não importando estar no meio ou no fim da jornada, pois, em sua mente, percebe sua essência imortal e, instintivamente, sente que o tempo perdido em altercações ou procrastinações, não o impedem, doravante, de agir de modo diverso, mesmo diante da morte iminente. Pederneiras então, mais confiante e cheio de coragem, apesar do corpo estar extremamente debilitado e quase 10 quilos mais magro, pediu uma entrevista com Sermione, que, atarefado com outras atividades e resoluções, foi-lhe receber 2 dias depois.
A espera angustiante deixara Dom Afonso ainda mais apreensivo. Queria entender o motivo de ser mantido em cativeiro por tanto tempo. Se isso fosse um sequestro, porque até agora não havia sido pedido um resgate? Se fosse uma vingança, quem a teria tramado? Sabia que tinha dissabores e até inimigos, se assim um arcebispo pudesse expressar-se. Afinal, um homem de Deus tem a obrigação de olvidar as ofensas. No entanto, no seio da própria igreja já sentir e presenciar atitudes escabrosas, pois a natureza humana é ainda mordaz. Sob estas reflexões veio-lhe à mente a figura de Velázquez, que seria bem capaz de armar uma situação desta natureza, ainda mais agora com a morte de Dom Fernando. Quem sabe poderia estar tramando tomar o seu lugar, para mais facilmente acender a cúria. Foram nestas elucubrações que Hermione apareceu e, com sua rudeza peculiar, disse em francês campestre: "O que você quer, padre?" A princípio achei que eras a minha mina de ouro, mas depois refletindo melhor, percebi que tu não passas de enorme desilusão. Pederneiras, que falava fluentemente o francês, não se alterou com o deboche e a ironia daquela cruel criatura e disse: "Meu irmão, há dias me encontro prisioneiro neste acampamento, sem ao menos saber o motivo que te induziu a tal. Poderias, por obséquio, em nome de Deus, dizer quem é o mandante desta ação? Como ousas perguntar a quem devo prestar contas? Achas que sou do tipo que se subordina a alguém?" E, enfurecido, deu-lhe um safanão na base da nuca que o fez cair de joelhos ao chão. Com serenidade, Dom Afonso retorquiu: "Todos nós prestaremos contas a Deus, meu filho. Mesmo tu que te julgas livre, também terás que te reportar ao Altíssimo." Falando assim pensava em si mesmo, não estaria ali sob a injunção daquele bárbaro a prestar contas a Deus. Não seria o início da expiação de todos os seus pecados até então? Havia sinceridade em seu falar, por isso, arrematou movido de uma força interior desconhecida: "Sempre haverá o tempo de arrepender-te, meu irmão. Jesus veio para as ovelhas desgarradas, portanto podemos a qualquer momento, nos modificar e nos arrepender de nossas faltas. Deus ama todas as suas criaturas." Mal terminara a frase e recebera outro bofetão, agora com mais força, arrojando ao solo. Descontrolado, Hermione deu-lhe mais 2 chutes nas costelas, saindo a dizer: "Ora, ora! Tomar sermão de um padre, aqui em minha floresta. Era só o que me faltava." E antes de deixar o local arrematou: "Para que não fiques sem nenhuma resposta, assaltei tua comitiva sem saber a quem pertencia. Quando vi teus paramentos religiosos, logo percebi tratar-se de alguém da mais alta posição. Pensei em pedir um belo resgate, todavia refletindo melhor, ajuizei que pela sua importância, isto poderia ser uma estratégia perigosa, por isso decidi esperar mais um pouco, mas vejo agora que já estou decidido. Vais morrer, caro padre. Comece a rezar para que os anjos te recepcionem com toda a pompa que mereces." Sob o peso destas palavras, Dom Afonso gelara, afinal sua sentença havia sido lavrada, não havia quem mais apelar e por isso reflexões mais amargas brotaram-lhe no íntimo. Não fora plano de vingança de Velázquez ou de outra pessoa qualquer e, sim, trama do destino. Hermione disse que não sabia a quem pertencia a comitiva, por isso mais um motivo para atestar, o dedo divino a castigar aqueles que ousaram falar em seu nome. Por isso Deus ali cobrava, com mãos de ferro, o que havia feito com seus talentos. O arrependimento definitivamente aflorou em seu ser, e novamente relembrou todas as oportunidades de realizar o bem e não o fizera, desde que entrara para a vida religiosa. Todavia, uma em especial martelava-lhe a consciência. Lembrava-se de Benjamin, aquele noviço prestativo e de boa índole, que acusara o terrível colega Velázquez,
de processo injurioso contra Dom Avelar. Sabia que o rapaz falara a verdade, leu as provas da trama e mesmo assim se calara, aceitara sem embargo sua prisão e sua execução na Álvares Mendoza. Agora que estava sendo condenado sem motivo, percebia a extensão de sua omissão e isso foi-lhe duro golpe moral, provocando-lhe extensas lágrimas. Com as dores das pancadas, a fome e o cansaço pelas incontáveis vigílias, dormia um sono pesado e agitado. Sonhara que havia retrocedido à época de Jesus e que possuía uma cadeira no Sinédrio de Jerusalém. Revia que, em dado momento, entrara, escoltado por soldados romanos, um camponês trajado de túnica simples e desbastada, pelas vicissitudes que passara e por isso era mal visto pelos presentes, pois quem se dizia rei jamais poderia assim se vestir. Acompanhava, com participação relativa, o julgamento do acusado e sem muitas reflexões e ponderações, viu-se levantando a mão junto com a maioria, selando o veredicto da infeliz criatura. Reparou também que apenas 2 não haviam levantado as mãos, sendo alvos de olhares jocosos e mordazes. Apesar do simbolismo onírico, em dado momento despertara para a razão dizendo assustado: "Mas este é Jesus, o Salvador. Como pude? Como pude?" Dom Afonso acordou suando e com febre alta e sua condição era realmente lastimável. Hermione, avisado sobre seu estado, disse ao emissário: "Ia mandar matá-lo hoje mesmo, mas vejo que deste peso serei poupado. Dizem que matar religiosos traz mau agouro, por isso, o deixaremos à sua própria sorte, do jeito que falastes, não deverá durar mais que 3 dias." Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Capítulo 16. Uma nova postura. Notando a longa ausência de Dom Afonso, Francisco I, que antecipadamente recebera por emissários as informações de sua vinda, há mais de 2 meses, achou por bem destacar uma força-tarefa, a fim de averiguar se algo acontecera, pois apesar dos meios rudes de comunicação da época, compromissos oficiais previamente estabelecidos entre 2 nações tinham por caráter a seriedade necessária, para que as relações diplomáticas não culminassem em terríveis episódios de ofensa mútua. Por isso, notando o atraso prolongado, preocupara-se. Constituiu uma força-tarefa de soldados experientes e corajosos, conhecedores daquelas estradas e de seus respectivos percalços. Na medida que avançavam rumo à fronteira estrangeira, notaram nas margens da estrada vestígios indicativos de pretensa peleja, devido a algumas características naturais um tanto diferenciadas, tais como galhos quebrados ao chão, bem como pequenas clareiras na gramínea semi-brotada. Pesquisando com mais acuidade, descobriram pequena vicinal que conduzia ao esconderijo de um bando. Prosseguindo cuidadosamente e sem nenhum alarde, montaram pequeno cerco, de modo a pegá-los de surpresa no escurecer do dia. Dom Afonso praticamente não mais conseguia caminhar, de tão debilitado que se encontrava, por isso, passava quase todo o tempo deitado e sua situação piorara após a conversa com Hermione que, sem piedade, aplicou-lhe algumas bordoadas e chutes nas costelas. Ao anoitecer e totalmente despreocupados, o bando fora surpreendido pelos rápidos e determinados soldados franceses que, em ação combinada, eliminaram quase todos, fazendo de prisioneiro o chefe e libertando Dom Afonso que, irreconhecível, agradeceu a Deus e a eles pelo resgate. Levado a Toulouse em pequena carroça, iniciou os primeiros tratamentos médicos de recuperação, que o fizeram restabelecer-se completamente, quase 2 meses após. A corte francesa, tendo em vista a instabilidade política espanhola, ocasionada pela morte súbita de Felipe I, e a incapacidade de governança de Joana, cuja esquizofrenia franqueava-lhe limitações, obrigando seu pai, o velho regente a albergá-la em castelo-prisão, junto de sua pequena filha, desejava, sem embargo,
a possibilidade de assumir a governabilidade daquele país. Acreditava ser esta oportunidade, tendo em vista a pouca aceitação de Carlos I, futuro monarca na escala sucessória, por nunca ter vivido na Espanha, por não falar o seu idioma, ou pela predisposição, que a classe abastada espanhola tinha que outro nobre assumisse o poder. Neste contexto, as tratativas diplomáticas, que Dom Afonso assumira, tinham suma importância, pois haveria de passar aos franceses uma suposta estabilidade e coesão interna, de modo a afastar qualquer possibilidade de dúvidas sobre uma ingerência interna. Após sua recuperação, e com o espírito serenado, diante das experiências amargas que vivera nos últimos tempos, adquirira certo valor moral a refletir em suas ponderações e discurso político, observado com denotado acerto por Francisco I, convencendo-se que a Espanha ainda se mantinha coesa e até fortalecida economicamente, devido aos espólios de Cristóvão Colombo, acabando por recuar em seus ardilosos projetos, o que consolidou em verdadeiro sucesso a missão diplomática do arcebispo. De volta à velha Península Ibérica, cuidava agora de auxiliar a desastrosa chegada de Carlos I, que enfrentava tremendo antagonismo, principalmente da classe mais nobre espanhola, embora houvesse algo ainda mais perigoso, cujo caráter subliminar nem desconfiava. Seu companheiro de sacerdócio, Dom Velázquez, cada vez mais influenciado pelas forças das trevas, cedia, em seu íntimo, ao desejo de realizar um plano macabro. Dar fim ao velho companheiro de batina, de forma a tomar o seu lugar de destaque. Velázquez, em sua ambição, conquistar a fama e poder, e suas cartas a Roma eram sempre consideradas e tratadas com a máxima distinção, principalmente porque as receitas oriundas de sua diocese eram as mais substanciais. Desde que o apóstolo da gentilidade fundara as várias igrejas em sua peregrinação na difusão do Evangelho, estabelecera uma sistemática de ajuda mútua entre as igrejas nascentes, a fim de auxiliá-las em sua manutenção e subsistência. Todavia, com o passar do tempo, tal prática institucionalizou-se, de forma a obrigar que todas as células católicas remetessem parte de sua lucratividade oriunda de doações, dízimos e confiscos à célula máter. Se tal prática não fosse mantida, traria à instituição sanções que variavam, desde a substituição de seus dirigentes, até o fechamento e encerramento de suas atividades. Em compensação, aqueles que mais contribuíam também ganhavam status quo diferenciado e seus dirigentes, maior prestígio. Desta forma, Velázquez era muito bem visto pela cúria. Na verdade, Dom Afonso só subira mais alto pela ascendência política de Dom Fernando II, pois como filho bastardo, tinha, por parte do pai, maior apoio, mesmo que de forma velada. Mas agora que o campo estava aberto, Velázquez estruturava uma forma definitiva de afastá-lo e assim tornar-se a figura religiosa número 1 da Espanha. Dom Afonso, mais ponderado, evitava contendas nas constantes reuniões que o clero espanhol realizava. No entanto, havia um agravante que o fazia afastar-se dos compromissos oficiais, transferindo-os muitas vezes a Velázquez, o que assolava ainda mais os sórdidos desejos do bispo. O tempo que passara no cativeiro das florestas dos Pirineus, as privações alimentícias, o frio e as diversas pancadas que tomara, acabaram por minar a sua saúde, quadro que se agravava aos poucos, obrigando-o a assumir menos compromissos, situação propícia à execução dos planos de Velázquez, pois alguém com saúde debilitada, poderia muito bem, de uma hora para outra, sofrer algum mal súbito e ninguém desconfiaria da origem de tal fatalidade, o que seria um álibi perfeito. A partir de então, o bispo começara a traçar planos de envenená-lo, de tal forma que ninguém percebesse que aquele incidente teria sido provocado. Contudo pensava, como fazê-lo? Que tipo de veneno provocaria tal ensejo? Por ironia do destino, recebera a denúncia de alguns espias, que havia uma velha senhora manipuladora de plantas, ervas medicinais e incensórios,
acusada de bruxaria e heresia. Determinada a sua prisão, e através de interrogatório desumano, a infeliz revelara, em minúcias, todas as suas essências, porções, filtros e determinada substância que, quando ingerida em dose apropriada, poderia ocasionar uma parada cardíaca, em até 24 horas após a sua ingestão. Estava aí a oportunidade que lhe faltava e, após tomar conhecimento de seu uso, lavrou a sentença de feitiçaria para a velha senhora com a morte pela fogueira, para não levantar maiores suspeitas. Fato este, diga-se de passagem, muito usual à época, quando milhares de criaturas tiveram seus destinos selados. Capítulo 17. O fim da ambição. A carruagem corria célere pela estrada tortuosa e perigosa, pois o cocheiro, a mando de Velázquez, não poupava o lombo dos cavalos, porque o bispo tinha pressa em chegar ao destino. A cúpula se reuniria mais uma vez para decidir os rumos políticos e religiosos da Espanha e, apesar da natural coordenação de Dom Afonso Pederneiras, em sua ambição sem limites, Velázquez almejava o posto mais alto, o de Santo Padre, mas para isso precisava assumir a posição atualmente ocupada por Pederneiras. Por isso, arquitetara plano macabro de eliminar o velho colega, daí a pressa de chegar com antecedência, pois planejara envenená-lo com um tipo de substância que não deixava vestígios. Velázquez relembrava toda a sua trajetória até ali. Diferente de Pederneiras, não tivera berço nobre, nascera de família simples sem traços fidalgos, diferente da maioria dos sacerdotes graduados da época. Passara por privações e dificuldades de vulto em sua infância. Na adolescência, entrara para o sacerdócio através de uma arranjo de seu pai, pois já havia ultrapassado a idade mínima para ingressar como noviço comum. Na verdade, tornara-se mais um serviçal improvisado que um aspirante a noviço. Contudo, desde cedo, notaram no rapaz seu espírito forte e sua predisposição à carreira eclesiástica. Para isso, fazia todo tipo de favores, galgando assim todos os degraus rapidamente, o que normalmente se levaria o dobro do tempo para as ordenações. Sua velocidade de raciocínio e de observação colocaram-no em posição destacada, pois conhecendo alguns segredos de figuras mais graduadas, utilizou-se de métodos anti-ortodoxos para atingir os seus objetivos. É óbvio que para tal empreitada tão arriscada, teve que se armar de provas e recursos bem administrados, salvaguardando a sua integridade e ao mesmo tempo aumentando seu poder de barganha. E assim, rapidamente, começou a acumular bens e riquezas a suscitar-lhe em consequência maior poder e prestígio até chegar ao posto de bispo. Ao avistar, pela janela da carruagem, a bela paisagem, ensoberbou-se da própria inteligência e perspicácia. Tudo corria bem em seus planos. Em última análise, já se imaginava com o santo escapulário sentado no trono papal e para isto acontecer definitivamente, só lhe faltava desatarrachar a última peça da engrenagem. Afastar Pederneiras. Em sua cabeça tudo estava delineado, o veneno que conseguira com a velha bruxa era perfeito, pois não deixava rastros de envenenamento e o infarto sucederia em até 24 horas após a sua ministração. Era um plano perfeito, pois Pederneiras tivera a saúde agravada, no episódio do sequestro nos Pirineus e ninguém desconfiaria daquele fato, por isso regozijava-se. Portanto, quanto mais rápido chegasse ao local, mais facilmente poderia organizar a melhor estratégia de administrar o veneno, sem que os demais religiosos pudessem perceber. Todavia, algo de inesperado aconteceu. Apesar da experiência do cocheiro, a estrada sinuosa era em muitos lugares margeada por despenhadeiros íngremes e ameaçadores. Em determinado momento, próximo a uma curva mais acentuada, uma das rodas passou por cima de uma pedra solta e, devido à velocidade maior, a carruagem inclinou-se em direção ao barranco, sem conseguir retornar ao seu eixo, precipitando-se morro abaixo,
em diversas capotagens até se estraçalhar por completo. Os 3 passageiros em seu interior não sobreviveram, salvando-se apenas o cocheiro, que percebendo a iminência do despenhadeiro, atirou-se para fora, fraturando alguns ossos. Encerrava, ali, o ciclo de maldades e iniquidades que cometera o cruel inquisidor Dom Santana Velásquez Alcântara. Colhia agora o fruto de suas ações, pois uma legião de desafetos o aguardava ansiosamente para a vingança e, sem qualquer piedade, fora arrancado do físico e arrastado para regiões de dor e sofrimento, fazendo jus à célebre frase do mestre: a quem muito foi dado, muito será cobrado. Capítulo 18. O fechamento de um ciclo. No ano da graça de 1517, Carlos I, definitivamente assumiu o controle do Império Hispânico, que vivia a nova crise de identidade política. Seus antecessores, em comunhão política-religiosa, desenvolveram substancial característica de governabilidade, que para a história, estigmatizou-se por os religiosos. Todavia, Carlos I imprimia doravante outra forma de condução, de visão estrategista e à base de força bruta, impôs seu traço de conduta bem diversa, e por causa disso, a Espanha viveu novos conflitos territorialistas, com vistas a assegurar e ampliar os seus domínios. A Igreja, aos poucos, foi se afastando das principais decisões políticas sem, contudo, perder sua força impositiva de conduta ideológica, persistindo nos insidiosos processos do Tribunal do Santo Ofício. Carlos I, por sua vez, cansado das sucessivas guerras, passou a desenvolver postura conciliatória, mesmo porque todos os recursos empenhados na sanha belicosa, agora se esgotavam rapidamente, obrigando-o a novas estratégias diplomáticas, que não as armas. O reino de Aragão e Castela havia ampliado seus domínios, mas o preço que pagaria fora demasiado alto, revelando que as unidades políticas unificadas agora tendiam ao separatismo e à desagregação. Entre mentes, certa tarde, Dom Afonso recordava a seu passado ao peso das aflições, pois de jovem bastardo que fora tornara-se homem poderoso, cujas experiências forjaram em seu caráter um misto de sabedoria e concupiscência. A gana pelo poder, mas ao mesmo tempo as dificuldades para obtê-lo, principalmente nos últimos anos de sua vida, a contar pelo sequestro e o cativeiro que sofrera nas mãos de salteadores, imprimira-lhe uma nova forma de contemplar a vida. Observar a face da morte tão perto, desperta na maioria dos homens questionamentos e análises sobre outro prisma, catapultando-os aquisições de novos valores. A fragilidade orgânica, que adquirira nas florestas dos Pirineus, impôs-lhe regras de conduta, que o conduziram a uma vida mais regrada. Posteriormente, o aparecimento de uma doença degenerativa neurológica fora o arremate final, para um espírito rebelde de outrora. Todavia, agora em paz com a divindade, vivia seus últimos dias, sem as ambições do passado, procurando dentro de suas limitações não ser um peso, àqueles responsáveis pelos seus cuidados. Não se expressava mais por palavras, mas ainda conseguia certa comunicabilidade por gestos e expressões faciais, que facilitava o entendimento com os impacientes serviçais, destacados para os seus cuidados. Muitas vezes, pegavam-no com violência e faziam sua higiene íntima com todo o descaso e falta de respeito, ocasionando-lhe extrema constrição. E assim os dias correram até o momento de seu desencarne. O fato é que a felicidade ou a desdita, que o espírito na sua trajetória evolutiva atinge, será sempre o resultante de suas escolhas. Na medida em que a dor é superlativa, esta, por sua vez, aciona mecanismos depurativos, que capacitam o ser a não mais reincidir nos mesmos erros, portanto a culpabilidade do sofrer é única e exclusiva da própria criatura. De volta ao plano do espírito, Dom Afonso, agora sem as pompas e honrarias da matéria, via-se diante das próprias fraquezas,
sem qualquer subterfúgio. Como autoridade religiosa completamente negligente, embora dentro das leis divinas, sempre justas e soberanas, tinha a seu favor alguns atenuantes, conquistados mesmo de forma inconsciente por determinadas ações caritativas, que realizara no seu apostolado religioso. Como o homem tivera certo progresso, pois conseguira realizar algum bem a seus familiares, pois, mesmo adotando teoricamente o celibato, tivera 2 famílias extraoficialmente, conduzindo-as em padrões de vida razoáveis. Sem o verniz das conveniências mundanas, sua consciência agora lhe cobrava, sem afetação, maior retidão e discernimento, e isso o torturava impiedosamente. Capítulo 19. Renovando atitudes. Dom Fernando, há um bom tempo, vinha se adaptando à nova vida na colônia espiritual andaluz, a qual se filiara há muitos séculos. Levado às cabines de recapitulação, revivia em cinemascope as imagens reais de seu passado e, à medida que iam sendo mostradas, percebia claramente as enormes dificuldades que já enfrentara no tocante à sua ambição e luxúria. Tivera vida faustosa nos Balcãs, como consorte de Isabel de Babenberg, a mesma personagem agora vivida como Isabel I de Castela, e novamente uniam-se com propósitos de renovação e progresso coletivo. Bem certo, Dom Fernando trouxera desenvolvimento e reformas administrativas importantes à Casa de Aragão e Castela, todavia o sentimento de orgulho e de posse, mais uma vez falara mais alto, culminando em disputas territoriais e políticas que desencadearam milhares de vítimas a comprometê-lo, coletivamente em dolorosos futuros resgates. Observava, sem qualquer influência tendenciosa da matéria, tudo aquilo que fizeram em vidas transatas, e as repetições dos mesmos erros nesta última. Cenas dolorosas, mas instrutivas, que tinham como único objetivo auxiliá-lo em processo didático de elevado teor cognitivo. Nos planos do Altíssimo, jamais se encontram em seus artigos a violência ou qualquer manifestação contrária à concórdia e à fraternidade. Se tais eventos acontecem, é por conta do homem que, ainda atrelado às suas altercações, permite-se, através do livre-arbítrio, extravasar sua subserviência aos gostos e prazeres mundanos que elege como prioridade. Em toda a Europa nascente, desde a expansão do Império Romano e a formação das novas identidades geopolíticas, o homem vem deflagrando constantes guerras, seja em busca de expansão territorialistas, seja pela manutenção de sua hegemonia dominadora. Destas batalhas, bem certo dizer, o homem tem aprendido, mesmo a duras penas, que tais movimentos só geram dor e sofrimento. E por isso, lentamente, vem adquirindo nos refolhos da alma imortal, condição de perceber que há outros meios, para que consiga desenvolver-se, que não da força bruta ou de outro expediente. Aprende que, os trabalhos colaborativos e fraternais lhe trazem melhor retorno, consolidando em seu âmago, a noção de socialização. França, Espanha, Itália e os povos germânicos muito labutam neste infeliz conluio, ao mesmo tempo resgatando terríveis karmas adquiridos, desde a época das conquistas de Alexandre o Grande, e posteriormente, pelas conquistas do Império Romano. Quando usualmente fala-se, não cai uma folha da árvore sem a permissão divina, podemos traduzir que, as leis subordinadas a este ou aquele evento, jamais estão isentas da verdadeira bondade e justiça superior. O que aparentemente para o homem é uma abominação, tais eventos jamais fogem à divina permissão, que escaneia profundamente todas as nuances dos acontecimentos, levando em conta a equação passado, presente e futuro, deixando ao homem a liberdade do agir, oferecendo-lhe o galardão da aventura, quando imbuído de bons sentimentos, ou da ignomínia do sofrimento, quando pautado nas ações egoísticas do ego e imediatistas dos prazeres efêmeros. As guerras impostas por reis e rainhas sobre o pretexto expansionista da crença cristã, jamais poderão ser consideradas justas e bem-intencionadas, pois o Cristo, em momento algum de seu apostolado,
impôs sua fé ou sua filosofia, de modo a desrespeitar o livre-arbítrio de cada um. Ao contrário, suas exortações e a aplicação de seus ensinamentos só encontravam ressonância naqueles em que o solo estava fértil. Fato claramente demonstrável no episódio do homem rico que praticava a caridade, mas que era muito apegado aos valores terrenos, por isso não conseguira acompanhar o mestre, quando convidado a despojar-se de suas riquezas, a fim de segui-lo. Portanto, Fernando II e Isabel I, ditos os reis católicos, tentando impor suas crenças à força aos judeus e aos mouros, imprimiram para si resgates kármicos coletivos, embora a justiça divina sempre perfeita leve em consideração os agravantes e os atenuantes, questões ainda insondáveis para a mente humana em seu atual estágio. Na origem de cada gesto, palavra ou pensamento, encontramos o ser divino, alma imortal, a representar paz, alegria e esperança, quando nimbado de luz superior ou tristeza, mágoa e ódio, quando absorto em trevas. As piores barbaridades, perpetradas pela humanidade, não diferem destas prerrogativas, portanto o homem, como ser evolutivo, necessita de esforços hercúleos, para paulatinamente, ir domando suas más tendências, adquiridas em incessante regime de atos repetitivos nos caminhos do desalinho, fixando de forma substancial os vícios morais que entorpecem a alma. Nossos irmãos, que assumiram as diretrizes do chamado Santo Ofício, permitiram-se tão somente a imersão de antigos hábitos e desejos adquiridos em vidas passadas, embora tenham proposto, sob os auspícios divinos, combatê-los com todo o empenho, envergando para tal, a batina e o sacerdócio, de forma a facilitar-lhes a caminhada. O alerta divino, quanto ao espírito ser cheio de ardor, mas a carne ser fraca, nunca foi tão propício para tal situação. Todavia, nada justifica os sacrossantos erros cometidos em nome do Senhor, embora Deus, em sua infinita misericórdia, sempre nos oferte novas oportunidades de reajuste e reparação. A Espanha, em suas tradições primevas, sempre albergou em seu seio uma marca de espiritualidade e misticismo, facilmente demonstrável através dos templários e dos ciganos, cujas características denotam uma pronta permeabilidade com a espiritualidade. Estes mesmos espíritos, em sua escala evolutiva, arrojaram-se em reencarnações com o intuito de aprimorarem-se moralmente. As escolas religiosas como um todo, oferecem a oportunidade de o espírito adquirir mais facilmente virtudes tais quais o desapego, o altruísmo e a fraternidade. Contudo, muitos ao mergulharem no corpo denso, esquecem-se dos ideais abraçados e se permitem extravasar, de seu íntimo, o que ainda lhes está repleto o coração. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Dom Afonso Pederneiras, Dom Santana Velasquez, o abade Carlos Amorim, Monsenhor Fernandes, como a grande maioria, não fugiram à regra. Espíritos comprometidos com o passado estavam imbuídos dos melhores objetivos individuais e coletivos, todavia a posição de poder e prestígio forma válvulas de pressão de controle muito sensível, que se destrambelham ao menor descuido. Em vista disso, permitiram-se, em maior ou menor grau, comprometerem-se para com a lei, segundo as obras que semearam. Os personagens, cuja história assinala como reis, rainhas e autoridades, na verdade são irmãos nossos, cuja jornada evolutiva, também nós teremos que passar. Escolheram tais provas, a fim de adquirir importantes e difíceis experiências, as quais, todo espírito, obrigatoriamente necessita adquirir. De start, cada qual de nós, jamais deverá formar juízo de valor, sobre este ou aquele governante, sobre esta ou aquela autoridade, tendo a clara certeza, de que se ainda não passamos, passaremos por tais situações. E se assim ocorrer, como nos portaríamos? Ou ainda, como nos comportamos, quando isto se deu? Destas assertivas depreende-se, que devemos, com todo o esforço, procurar dentro da parte que nos cabe,
fazermos sempre o melhor, desejando sinceramente àqueles que nos dirigem, que nos orientam e que nos governam, que a realização de suas tarefas saia da melhor forma possível. Quer apoiar o canal? Seja membro. Com apenas R$ 8 ou R$ 30 por mês, você estará apoiando o meu trabalho, e poderá cancelar no momento que desejar. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe, e se inscreva. O seu apoio ajuda o canal a crescer, e faz com que estes audiolivros cheguem a mais pessoas. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 20. Resgatando dívidas. Envolto em densas nuvens de aflições, Velázquez permanecia em masmorra fétida, sob a injunção de terríveis obsessores, que maceravam seus membros e o torturavam conforme assim ordenara às suas vítimas, quando investido da posição de bispo ou inquisidor. De tempos em tempos, sucumbia em desfalecimento sintomático como se vivo estivesse, para então acordar e retomar a rotina das torturas e achaques a que era submetido impiedosamente. Por quanto tempo ali sofreu, impossível saber, pois sua noção de tempo misturava-se à conjuntura psíquica de terror que agora vivia de forma cíclica, sem se atinar ao fato que já pertencia à nova faixa existencial. No complexo mundo psíquico, a criatura é sempre vítima dos quadros que delineia para si, devido às suas ações e atitudes com aqueles que gravitam à sua volta. Furtar-se dos efeitos é impossível, por isso cabe a todos nós esforçarmos-nos em vida, de modo a propiciar a nossa volta, roteiro de luz e harmonia, das quais nós mesmos seremos os futuros beneficiários. As paredes frias de um monastério quase sempre refletem as ondas de sentimentos depositados pelos hábitos e vícios mentais atreladas às atitudes e ações daqueles que lá habitam. A complexidade da questão não se caracteriza por breve análise, pois fugir ou fingir esta ou aquela atitude, este ou aquele interesse, perpetua em seu artífice brechas ou falhas morais, as quais, de longa data, vem combatendo em si mesmo, na esperança de alijar de si tal dependência. O sacerdócio como missão é, indubitavelmente, uma forma de catapultar-se, de modo a adquirir virtudes importantes à sublimação da alma. Contudo, sem o preparo adequado, o aspirante a tais virtudes encontrar-se-á em sérias e amplas possibilidades de afundar-se ainda mais no labirinto de suas fraquezas. Dom Velázquez, ao programar tal empreitada, sentiu o peso das dificuldades, olvidando os sábios conselhos que recebera sobre a responsabilidade de sua escolha. A infinita bondade jamais abandona suas criaturas e permite muitas vezes que a mesma, através de seu livre-arbítrio, assuma compromissos além de suas forças para ensiná-las quanto à humildade e à cautela. Agora que começava a colher o fruto das suas ações, percebia, tardiamente, que apesar de Deus ser Pai amoroso, também é sábio professor. Sofrer é antes de tudo refletir, pois o misterioso mecanismo da dor aglutina no ser integral forças potencializadoras de libertação dos velhos clichês enraizados e arraigados, devido aos excessivos e repetitivos padrões de erro que a criatura comete, sem se dar conta de estar prejudicando, acima de tudo, a si mesma. Agora diante de seus algozes, na verdade, suas vítimas do passado, colhia em ato reflexo, o que o julgava detalhe de somenos, para atingir os seus objetivos. O ferir com a espada nunca ficara tão claro a Dom Velázquez que, apesar de tudo, despertava lentamente a sua consciência entorpecida, nas regiões de sofrimento em que se encontrava. Enquanto isso, na colônia andaluz, Pederneiras, Dom Fernando, Isabel e demais companheiros de jornada aguardavam alegremente a chegada de Benjamin, que os auxiliaria a delinear novos planos. Benjamin era o espírito mais evoluído e influenciava positivamente o grupo, de forma a incentivá-los e impulsioná-los para uma mais rápida ascensão. Rumaram então, para majestoso anfiteatro, onde elevado instrutor falava a todos. Irmãos em Cristo,
Não olvideis jamais que vossos destinos pertencem única e exclusivamente a vós próprios. O burel e os cinzéus são apenas apêndices de vossos mais secretos desejos. Aquilo que vós construís, isso ceifarás. Portanto, a lei eternamente justa e soberana não privilegia ninguém. Nosso divino instrutor não se furtou a martirológico, nem olvidou as dificuldades do mundo. Impôs sobre si rígida disciplina no tocante à preservação dos males do mundo, atestada na simbólica passagem do deserto e na tentação do diabo. No caminho do Gólgota sentiu na própria carne a imposição da matéria, sem queixumes ou lamentações, para que todos nós pudéssemos compreender que o mundo é uma grande escola, onde o aluno negligente ou desatento é rapidamente absorvido pelos laços tenazes que corrompem e conspurcam a alma. Daí a necessidade vital do orai e vigiai, conforme o alerta divino. Mesmo sendo a prova rude, a infinita bondade de nosso Pai Celestial jamais nos desampara, coloca ao lado de cada criatura, iminente tutor, capaz de influenciá-la e conduzi-la ao bom caminho. Permitiu ainda que pudéssemos, diariamente, durante o sono do corpo físico, retemperar nossas disposições e anseios através do convívio com irmãos mais adestrados, capazes de indicar rota segura. Todavia, nosso livre-arbítrio, muitas vezes, escolhe caminhos outros, que culminam em tristes episódios de leviandade e insensatez. E ainda assim, mais uma vez, a bondade celeste permite que possamos recomeçar em novas condições e mais experimentados, e desta forma, vamos lentamente vencendo os nossos piores inimigos. Nós mesmos. Que possamos cada vez mais trilhar caminhos de paz e esperança, lançando em terra sementes que se colherão em cêntuplo com os vossos esforços. Assim encerrava a emocionante preleção do instrutor Ambrósio. De olhos úmidos, o antigo arcebispo, ainda sobre o impacto das palavras do elevado emissário, disse aos colegas: realmente não podemos culpar a ninguém por nossas quedas e deslizes, senão a nossa própria consciência. Sinceramente, gostaria que nosso irmão Velázquez estivesse aqui conosco, neste ambiente tão salutar. Não vos preocupeis em demasia, disse Benjamin. O ciclo mais obscuro de apreensões de nosso irmão está chegando ao fim. Todo sofrimento é bálsamo salutar à renovação, extirpando de nossa alma o cáustico das paixões inferiores. Deus é Pai amoroso e oferta a cada uma lição apropriada ao nosso crescimento. Fui convidado para em breve fazer parte da caravana socorrista, em favor de nosso irmão Velázquez. Por isso tenho participado assiduamente dos programas socorristas que esta colônia executa. Logo mais, poderemos ofertar um abraço e palavras de incentivo, pessoalmente ao nosso irmão. Mais tranquilos com aquelas novas informações, o grupo dispersou-se e cada um prosseguiu em suas tarefas e afazeres cotidianos. Passado algum tempo, vamos encontrar Velázquez em estado de prostração total, permanecendo em silêncio, cansado e extenuado de tantos sofrimentos. Em dado momento, recordou-se de que Jesus falara em certa passagem do Evangelho que ele viera aos doentes e não aos sãos. Pois não era ele ali o doente. Pensou. Não havia chagas em todo o seu corpo? Não era o antigo sacerdote ambicioso e viciado pelo poder? Não havia em sua alma a enfermidade enraizada da cobiça. E foi com este raciocínio que, lentamente, descortinou-se à sua frente todo o histórico de sua passagem sobre a terra. Relembrou de forma clara e vertiginosa cada momento, cada deslize e cada tropeço, assolando ainda mais a sua cupidez e a sua inferioridade. Não fora ele, na realidade, um monstro na pele de cordeiro. Sim, fora cruel, sórdido, venal e desumano, tivera nas mãos amplas possibilidades de praticar o bem, mas definitivamente escolher o mal. Todos estes anos de cativeiro no Vale das Sombras, e das infinitas torturas que recebera,
finalmente dobraram a sua cerviz orgulhosa e prepotente. Enxergava agora em si, sem qualquer tipo de filtro, quem realmente fora, por isso um desespero súbito, diferente do que sentira até então, invadiu o seu ser. Sentiu-se a pior das criaturas, e como tal via-se doravante naquele inferno, a pagar o justo preço dos condenados. Refletiu, ainda, que se estava no inferno e sendo as penas sem remissão, o seu sofrimento também seria eterno. Então, a sua angústia tornou-se superlativa e no ápice do embotamento psíquico, suplicou: Deus, Pai misericordioso, perdoa-me, pois sou um pecador. Não tendo mais forças psíquicas para resistir, desmaiou na cela infecta em que se encontrava. Ao mesmo tempo, o ambiente se iluminava com safirina luz, devido à materialização de entidades luminosas, que carregavam consigo pequena maca portátil, a fim de conduzir o antigo e terrível inquisidor à colônia andaluz. Dentre eles, encontrava-se Benjamim, que se aproximando do antigo verdugo, ajoelhou-se em atitude paternal e ajeitou a cabeça do pobre e enfermo semidesperto entre os seus joelhos, afagando-lhe os cabelos em desalinho, dizendo-lhe: Querido irmão, não temas mais, pois teu inferno interior começa a dissipar-se. Por ora descanse, pois nova etapa inicia-se em sua vida. E, assim, a caravana socorrista recolheu o precioso fardo, pois Jesus dissera que nenhuma ovelha se perderia de seu aprisco. Capítulo 21. Novos projetos. Na colônia, a vida seguia nas múltiplas tarefas socorristas, às quais irmãos de luz se dedicavam em todos os setores de suas dependências. Em quarto simples, mas bem estruturado, Pederneiras estudava, com atenção, todos os apontamentos e os dados de pesquisa os referentes às suas vidas passadas em memorial descritivo. Observava, com rigor, os detalhes que indicavam as suas sucessivas quedas morais, de forma a contextualizar qual seria a abordagem mais segura que deveria planejar, a fim de salvaguardar a nova empreitada, que se propunha a realizar em futura reencarnação. Percebia claramente, em sua ficha corrida, os agravantes do orgulho e do egoísmo, verdadeiras chagas morais, que há muito prejudicavam sua evolução. Neste tocante, pouco havia realizado. Diante de tais ponderações, requisitou entrevista com o instrutor amigo, de forma a clarear-lhe tão instigante e desafiador tema. Irmão Afonso, não vos perturbeis em demasia, pois estás diante do maior escolho da humanidade em evolução. Desde épocas imemoriais, vem o homem travando terríveis batalhas consigo mesmo, a fim de extirpar tal ferrete. O espírito, em sua fase inicial, embotado pelas forças da matéria, nos primeiros passos de posse da razão, permitiu-se, desde cedo, dar vazão aos regozijos de seus instintos e desejos sensuais. O prazer e a realização dos anseios carnais, sempre exerceram sobre o homem, uma inexorável ascendente, que se perpetua até que consiga, por sua vez, desmaterializar-se, fruto de esforço hercúleo e de repetitivas sucessões entre erros e acertos, no insondável e misterioso ministério da reencarnação. Portanto, irmão, a questão se traduz, em determinação e persistência na prática das virtudes, de modo a domar suas más tendências. A cada mergulho na carne, o homem amortiza em si, parte da influência material que carrega a tiracola em sua veste nupcial, como dizia o Cristo. Quando esta veste adquirir a alvura necessária, estará o homem completamente desmaterializado, atingindo a denominação de espírito puro, não mais necessitando do recurso reencarnatório. Para o oriental, terá ele terminado o ciclo de Sansara, atingindo a chamada iluminação. De sua parte, irmão Afonso, procure cercar-se de elementos e recursos auxiliadores, que vos permita combater com firmeza os sentimentos que ainda para vós são pedra de tropeço. Quando Jesus afirmava ser preferível arrancar um olho ou uma mão, a fim de evitar o escândalo,
Estava ele indicando a didática perfeita, de forma a superar nossas más tendências. O aleijão e o idiotismo são, via de regra, eficientes recursos didáticos, a sofrear as almas pusilânimes, que encontram nas celas provisórias das incapacidades, o cerceamento da liberdade ou, às vezes, por que não dizer, da libertinagem. Neste contexto, em ato contínuo de contenção compulsória, o espírito rebelde obrigar-se-á a maiores incursões em si mesmo, verdadeiros mergulhos no profundo, em busca de respostas e diretrizes que, de outra forma, dificilmente encontraria. Ademais, mesmo nestas ocasiões, a misericórdia divina jamais desampara suas criaturas, permitindo, de quando em vez, momentos de lucidez parcial ou insights, de tal forma apressar a saída do hebetismo, em que por vezes nos colocamos. Tranquilo com as novas ponderações do instrutor amigo, o antigo clérigo, mais otimista, refez seus planos, tendo em vista submetê-los à análise de entidades mais graduadas. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Passados alguns meses, em departamento específico de Andaluz, Pederneiras conversava com técnicos especializados na orientação dos futuros corpos para ajustes de sintonia fina, em razão das alternativas delineadas anteriormente, escutando do diretor. As escolhas são determinantes, principalmente no tocante ao nosso instrumento de trabalho. Assim como o lenhador depende do bom machado, para a execução de sua tarefa, nosso corpo é fator determinante para dar cumprimento às nossas prerrogativas morais. Disse serenamente o diretor Eusébio, arrematando na sequência. O bom ou mau funcionamento deste ou daquele órgão, a limitação ou impedimento desta ou daquela função física, obrigará o candidato a prosseguir em mudanças de ordem psicofísicas, de modo a superar ou conviver com as anomalias físicas ou psíquicas, impostas por tal cometimento. À medida que caminhas sem queixumes ou tergiversações, desenvolve ao mesmo tempo os objetivos estabelecidos, adquire interiormente novo padrão psíquico sintonizando-se com elementos de elevado teor auxiliando-o em sua missão. Ao passo que, a revolta, a lamúria e a insubmissão conduzem-no ao cipoal das paixões inferiores, podendo ainda agravar seu estado físico, através de agentes desagregadores, criados pela mente em desalinho. Daí, observa-se o cuidado a que muitos irmãos se dedicam durante a escolha de seus futuros corpos. Quando falamos em livre-arbítrio, encontramos nesta fase uma de suas mais sensíveis vertentes. Cada detalhe na sua escolha envolverá no futuro disposições e situações tendenciosas, as quais o aspirante ao sucesso da empreitada deverá saber tratá-las da melhor forma possível. Querendo aprofundar um pouco mais as edificantes lições que colhia naquele departamento, Pederneiras perguntou. Diretor Eusébio, tendo em vista minhas falhas morais tendenciosas, o cultivo do bem-estar material, a satisfação dos prazeres mundanos, que por diversas vezes me arrastaram ao fracasso, em quais condições meu futuro corpo poderia ajudar, de modo a facilitar-me a vencer estas mesmas deficiências? Vede bem, irmão Afonso, nosso corpo será sempre o instrumento ou a ferramenta de aprimoramento moral. Seu objetivo principal tem como efeito a lapidação do espírito, portanto sua ação é de efeito residual e subsequente. A cegueira limita no homem o campo visual exterior, na contrapartida, favorece-lhe o desenvolvimento de outras potencialidades adstritas ao psiquismo sensório, a se reverterem em virtudes morais quando bem vivenciadas. As limitações hipoglicêmicas sanguíneas impõem restrições alimentares e físicas ao doente, que por sua vez, obrigar-se-á a disciplinar-se metodicamente em suas refeições, a fim de não sofrer maiores consequências. Em ato contínuo, esta disciplina física imporá sobre o espírito valor agregado, que até então menosprezava. Desta forma, meu irmão, vossa escolha, como um todo, deverá levar em conta,
todos os aspectos envolvidos. Em vosso memorial, vejo a indicação de que ireis nascer em regiões africanas e que, ainda jovem, sereis conduzido como escravo às terras brasileiras, onde viverás como cativo em fazenda produtora de cana-de-açúcar. Como escravo, vivereis vida de privações e humilhações, que vos ajudará a domar suas tendências ao luxo. Todavia, recomendo colocar ainda um fator congênito predisponente para que uma cegueira total apareça-vos no ápice de sua força muscular, por volta dos 40 anos, de modo a vos auxiliar a reprimir qualquer desejo de revolta ou insubmissão, pois tal limitação obrigar-vos a interiorizar-vos, de forma a buscar em vosso coração a resignação aos desígnios divinos, situação essencial para o verdadeiro aprendizado. Estupefato, diante de tais ponderações, o antigo arcebispo sentiu-se agradecido pelas novas orientações, anuindo aos sábios conselhos do diretor Eusébio, despedindo-se com efusivos abraços. Do outro lado do Atlântico, um novo país despertava a atenção de inúmeros espíritos decadentes e transviados, pois fora ele escolhido por Jesus para ser a pátria do Evangelho, porque reunia em seu bojo todas as condições de um novo recomeço. Toda uma gama de sofredores desejosos de mais oportunidades, solicitavam esperançosos, ensejo de lá reencarnarem, para reescreverem novas páginas no livro de suas vidas. Desta forma, veremos grupos afins, comprometidos no passado com a política e com a religião, direcionarem todos os seus esforços para a terra abençoada de Santa Cruz. Neste contexto, encontraremos grande parte do Santo Ofício espanhol, assim como sua coroa que, sob os auspícios de Jesus, renasciam no Brasil nas mais variadas condições, tais como escravos, lavradores, artesãos, gente do povo sofrida, mas esperançosa de se aproximarem mais do Cristo em sua pátria do Evangelho. Conclusão. A Casa Real da Espanha, por grande período, ostentou as glórias das potências efêmeras. Alexandre o Grande, Nabucodonosor, Júlio César e tantos outros marcaram, a ferro, seus nomes e suas conquistas na história da humanidade, construída muitas vezes, com o sangue dos inocentes, pois a humanidade ainda elege Barrabás a Jesus. No entanto, o reajuste é inexorável. Prefere ainda construir armas e trincheiras ao invés de remédios e livros. Dia virá em que a civilização renovada verá florescer, em seu seio, os ideais apregoados pelo humilde carpinteiro. Jesus permitiu que apenas seu próprio sangue fosse derramado, de modo a exemplificar, para a posteridade, o seu roteiro de luz. A história espanhola tem marcas profundas, desde a sua formação pelos povos celtas, fenícios e gregos, a se caracterizar na aglutinação de suas regiões autônomas independentes, até a sua unificação, bem como a miscigenação de povos bascos, ciganos, catalães tendo como diretriz a convergência e a união. Apesar de forças antagonistas atuarem em sentido oposto, reaprende a reorganizar-se e retomar o seu destino. Sua aura espiritualista, assinalada desde a existência dos templários, bem como a dos ciganos em passado não muito distante, perpetua-se agora em outros padrões e por outros meios, de forma a delinear o caráter forte e personalista deste povo. Seus tribunais do Santo Ofício, assim como os que ocorreram em outros países, atuaram como nódoas a marcar uma época triste da humanidade, sem, contudo, apagar de seu seio o veio da espiritualidade. Jesus, o excelso instrutor, alertava-nos sobre o escândalo ser necessário, todavia é sempre bom lembrar que nossas fraquezas e dificuldades não devem ser empecilho para a renovação de nossas atitudes. Um mundo melhor inicia-se em nosso próprio lar, e na ideologia sã tem origem em nosso próprio pensamento. Portanto, o mundo só se modificará, efetivamente, quando iniciarmos as mudanças em nós mesmos. Jesus não combateu o farisaísmo com palavras ou discursos, não sublevou o povo com oratória tendenciosa ou política, ao contrário, demonstrou em si mesmo,
através de suas atitudes e ações, que as mudanças exteriores nascem na prerrogativa da interior. Seu apostolado foi seu maior discurso, que vem a turno renovando gerações e gerações, sem violência ou derramamento de sangue, sem posição política doutrinária ou demagógica. A vida é um grandioso espetáculo divino, e atuar sob a injunção do excelso diretor, é cumprir o roteiro luminoso do eterno aprendizado. Por ora, muitas vezes, o aprendiz do Evangelho se afasta do script, sem, contudo, contrariar a diretriz maior. E, de improviso, estabelece tramas e locações, a retardar-lhe a marcha. Com paciência e imenso carinho, o ator é reconduzido à trama, sem prejuízo de sua essência, e como resultante apoteótica, mergulha nas moradas celestes. Admitido finalmente, na beatitude das almas puras, contempla com admiração e êxtase as dádivas celestes, e como co-diretor, participa ativamente do teatro da vida, na busca de ensinar às criaturas incipientes, o quanto nosso Pai Celestial ama a todos. Somos atores e diretores compondo e criando, atuando e dirigindo, tendo como plateia fiel, o tempo. Tempo de errar e sofrer, tempo de acertar e colher, para no fim, aprender que sempre foi e sempre será, tempo de amar. Neste sentido, a infinita bondade, que é eternamente paciente, espera por nós, seja no agora, através do esforço e da persistência para domar nossas más tendências, ou no amanhã, através das dores causticantes, porém pedagógicas, para o nosso definitivo adestramento moral. A caridade, como dizia o apóstolo Paulo, é paciente. Todavia, a nós outros, urge a mudança, de forma a nos sintonizar com as forças do bem, pois o fardo com Jesus é leve e o jugo suave. A vitória aparente do mal representa a infinita sabedoria e a bondade de nosso Criador, que se utilizando dos instrumentos de suas próprias criaturas, reverte-os a elas mesmas, como forma de aprendizado. Pensar que o mal é criação divina é, sobretudo, desconhecer seus atributos e minimizar a ação humana em sua principal característica, o poder de decisão. Em certas situações, há um determinismo divino, que foge ao nosso controle, todavia nosso comportamento, no que tange a nossa condução, entre o bem e o mal, nesta ou naquela situação, compete exclusivamente a nós próprios, isto é, ao nosso livre-arbítrio. Enfim, que as nossas decisões sejam sempre pautadas no Evangelho de Jesus e, mesmo que assim não aconteça, que a misericórdia divina possa ofertar-nos novas oportunidades, de modo a reparar nossos próprios erros. Irmão Metelo. Fim. Este audiolivro representa uma contribuição do canal Surya Chand Audiobook, para aqueles que necessitam, como é o caso dos deficientes visuais, e como forma de acesso e divulgação para todos. Se inscreva, ative o sininho, e clique em todas, para receber as notificações de novos audiolivros. Deixe o seu gostei, o seu comentário, e compartilhe. O seu apoio ajuda o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Torne-se membro do canal e dê o seu apoio ao trabalho realizado com muito carinho para você. Lembre-se de valorizar e reconhecer o trabalho do autor, adquirindo suas obras.